A convidada deste fecho de contas, Luís Nandim de Carvalho, da Associação de Analistas Financeiros. Muito boa tarde, professor. Ora, viva. Olhando então para esta venda à China Tree Guardians, aqui a preocupação de facto é que os interesses dos pequenos investidores não estejam defendidos? Ora bem, o princípio é este: nós estamos perante uma sociedade aberta, cotada em bolsa, e portanto neste tipo de sociedades os direitos de todos os acionistas devem ser iguais. O que se verifica até agora é que o Estado português, ao alienar cerca de 21,5%, alienou também a liderança e a influência dominante sobre a EDP. Ou seja, isso significa que a empresa chinesa adquiriu o controlo, só tendo 21,5%. Sendo assim, ela pagou um prémio muito elevado. Pagou quase mais que 50% na altura o valor da cotação. Nestas circunstâncias, os pequenos acionistas entendem que era razoável que houvesse uma OPA, ou seja, houvesse a possibilidade dos pequenos acionistas também venderem. E venderem ao preço do Estado. Porque o Estado é igual aos cidadãos e os cidadãos têm os mesmos direitos que o Estado. Mas em Portugal, e corrija-me se eu estiver errada, apenas a partir de 33% é que existe uma obrigação legal de lançar essa OPA. Neste sentido, como é que se faz prova de que é uma situação de como se tivesse os 33%? Claro, tem toda a razão em pôr o problema. A nossa associação, que no fundo é uma associação de pequenos investidores, normalmente está alerta. No passado, por exemplo, quando se punha o problema da PT vender a Vivo, também interviemos e acho que foi pedagógica a nossa intervenção. Agora é o mesmo sentido. A nossa associação está a ter uma intervenção de cautela e de alerta. Porque face aos números e face à frieza da lei, ainda não chegou o momento da OPA. Mas, se verificar uma convergência de liderança sobre o eixo da empresa chinesa, então essa OPA, que resulta de uma situação de influência dominante, não de domínio aritmético, mas de influência dominante, então terá que ser apreciada pela CMVM. E o que realmente espanta é a indicação, por exemplo, dos nomes do Conselho Superior de Supervisão. Quer dizer, parece que só depois da venda à nova empresa chinesa é que esses nomes apareceram e as condições de remuneração. Claro que tudo isso se dissiparia se tivéssemos a certeza que esses nomes resultavam do consenso entre todos os acionistas e não por impulso de um só, ainda que apoiado pelo Estado. Ou seja, o Estado ainda vai ficar com 3,5%, teremos que ver nas próximas Assembleias Gerais se sim ou não há uma convergência. Se essa convergência é uma coincidência ou não, cabe à CMVM avaliar. E já estiveram reunidos tanto com Exato. Nós pedimos CMVM. uma entrevista com a direção da CMVM, em que estiveram presentes 2 membros da direção, designadamente o respectivo presidente, que nos ouviu, aceitou ponderar algumas das nossas sugestões e posso-lhe avançar uma. Nós pensamos que nem todos os acionistas são iguais qualitativamente nem quantitativamente. Ou seja, pequenos acionistas, pessoas que são cidadãos que poupam e que investem, como é desejável para o nosso país, deveriam ter um tratamento que não fosse tão discriminatório como foi. Ou seja, admitimos a possibilidade de o dever de OPA poder ter prioridades no sentido da aquisição de ações, porque isso permite que grandes grupos económicos possam sentir-se confortáveis e que têm outra agilidade para entrar em acordos a nível dos acionistas, de que os pequenos acionistas continuem, então, desconfortáveis e com interesse em poder sair. Mas há outros processos. Posso só avançar mais um que não passa pela OPA, mas que tem os efeitos similares ao da OPA, que é a própria EDP entender comprar ações próprias. E ao comprar ações próprias, privilegiar aí os pequenos investidores. Obviamente com o consenso e com o apoio da CMVM, poder ponderar quem é detentor de uma pequena poupança, de um pequeno investimento e que tem o direito de sair no momento em que o Estado aliena, tanto quanto parece, a maioria de controlo apenas com os 21,5%. E esta questão toda emerge para a associação por iniciativa da associação ou por haver já algum eco do lado dos pequenos investidores que não estará totalmente confortável com a nova situação na EDP?
Vamos lá ver, há acionistas que são pequenos investidores de caráter internacional, porque a privatização da EDP levou a que muita gente por esse mundo fora tivesse investido, incluindo pequenos investidores. E, portanto, nós fomos contactados pela Associação Europeia, de que a Associação faz parte. Daí temos começado a estudar o assunto não só por razões internas portuguesas, mas também por influência internacional, designadamente europeia. E compreende-se que o impulso tenha sido dado pelo exterior. É que internamente nós somos portugueses e somos portugueses bons cidadãos e compreendemos que é do interesse para o país que o Estado português tenha feito esta operação. Ou seja, nem sequer há aqui uma questão de serem contra esta venda à China Tree Gorges. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso que fique bem claro. O interesse dos pequenos investidores não é nem contrariar o Estado, nem hostilizar este novo acionista. É tão somente façam um quadro legal que prevê o reconhecimento de situações de influência dominante, prevê sobre a fórmula que é a imputação de direitos de voto, que só se pode ver no caso concreto, perante votações sucessivas, as tais que permitam detectar se há coincidências ou se há convergências. Chama-se isso um feixe relacional. Se houver um feixe de acionistas que coincidentemente se comportem dando maiorias aritméticas à empresa chinesa, então estaremos perante uma situação de facto que juridicamente falta ao código. Exatamente. Nesse sentido, professor, perdão por interrompê-lo, nesse sentido, para a próxima semana vamos ter a Assembleia Geral de Acionistas da EDP. Como é que vai decorrer esse processo? Bem, é impossível, nós não fazemos futurologia. Não a Assembleia, como é que vai ser a vossa relação com essa Assembleia Geral de Acionistas? Nós temos um excelente Presidente de Direção, que é o Otávio Viana, e que nos vai representar a nós e a outros pequenos investidores estrangeiros que passaram procuração a essa Assembleia Geral. Conforme decorrer essa Assembleia Geral e conforme as intervenções da Associação tenham eco, assim será o voto. Admitindo que já está tudo negociado, que já está tudo tratado em termos de corredores, bem, o nosso voto vai ser um voto forte, de alerta e de preocupação com o acautelamento dos interesses dos pequenos investidores. E os passos seguintes serão? Bem, os passos seguintes podem passar por muita coisa. Ou seja, podem passar por uma queixa formal à CMVM, que por sua vez poderá ou não dar-nos razão. Tudo depende, estamos a fazer futurologia. E se ela, CMVM, entender que há razões para atuar, a CMVM, como regulador do mercado, tem esses poderes. Se porventura a CMVM não atuar e houver motivos para atuar, a Associação pode fazer aquilo que se chama uma class action, ou seja, uma ação popular, uma ação em que se visa, uma ação coletiva, uma ação popular, que visa defender interesses difusos dos atuais pequenos acionistas e de uma massa de pequenos investidores que, mesmo que não se pronunciem, hão de ter interesse, com certeza, em que haja uma OPA e em que possam vender as suas ações, digamos, por tão bem como o Estado vendeu, o que foi um bom negócio para o Estado e foi um bom negócio de interesse público. Fique bem claro. Haverá o receio, professor, de se complicarmos a vida, e agora falando como portugueses, de se complicamos a vida a quem está, no fundo, a comprar as empresas portuguesas que nós temos necessidade de vender, de prejudicar futuras operações? Vocês têm esse receio? Não, nós não temos esse receio. Não tem que o ter, na verdade, mas temos essa ponderação. Temos essa ponderação. E por isso mesmo, como há bocado deixei claro, foi desencadeado este mecanismo por forte influência dos nossos parceiros internacionais. Mas não deixa de ser verdade que a inversão dessa conclusão também é possível. Ou seja, se porventura a empresa chinesa chegar à conclusão que tem vantagem em lançar uma OPA sozinha ou aliada a outros investidores poderosos, isso facilitaria a vida em termos de grande investidor. Portanto, as coisas têm sempre dois pesos e duas medidas. Pode ser negativo se os grandes investidores não atuarem de uma maneira a cavalgarem a onda e clarificarem a situação. Porque a verdade é esta. Se, neste momento, a empresa chinesa tem um efetivo controle, o que só se verá na próxima Assembleia Geral e fases sucessivas, e não tiver a mesma representação de capital, o que diz a lei portuguesa é, então, que tenha essa maioria de capital. Exato. Professor, muito obrigado. Ao comentário do professor Luís Nandinho de Carvalho.